Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do EliteCast, o podcast que vai ensinar a sua empresa a como ter mais resultado no digital e acessar o topo. No EliteCast a gente vai falar sobre marketing digital, posicionamento estratégico e diversas estratégias de venda para ajudar a sua empresa a crescer cada vez mais. Nesse primeiro episódio, vamos falar o que é a Elite Digital, explorando o crescimento e o desenvolvimento da empresa nesses mais de 15 anos de mercado. Estamos aqui hoje para isso, com Eloy Dalbello, fundador e diretor da Elite Digital. Bom dia. Nessa manhã gelada de Caxias. Gelada, Caxias do Sul é isso, né, cara? Então estamos com chimarrão aí, né, cara? Tá, porra, tem que esquentar, não adianta, né, velho? E André Simoneto, gerente-geral da Elite. Bom dia, Brunão. Tranquilo? Tudo certo, cara. Preparados para falar de Elite? Cara, sempre, né? Sempre preparados. Sempre preparados. Para começar da melhor maneira, então, o que é a Elite Digital? Quais são os pilares que regem a Elite Digital? Cara, eu e o André vamos ter que revezar aí, porque senão a gente assume o microfone e não larga mais. Né? E um vai complementando o outro, né? Cara, a Elite Digital, ela tem a missão, né, hoje de impulsionar os negócios dos nossos clientes a nível digital, para poder converter isso mais em negócio, criar mais vendas para eles, mas também, no fundo, é conectar marcas e pessoas, né? Então, hoje, se tu parar para ver o propósito da Elite, ele aumentou. A gente era conhecido só como desenvolvimento. Então, no início, até porque a gente começou, eu fui programador de 2007 a 2011. Como eu já contei no outro episódio aí do Bradocast, né? Eu fui programador back-end por muito tempo. Então, os clientes, a carteira que se formou naqueles 5 primeiros anos, né, Andrew, que tu também era front-end, programador na época, foi totalmente baseado em dev, em desenvolvimento de site, e-commerce, plataformas personalizadas. Então, a indicação foi muito forte naquele início. E até hoje, cara, muitas vezes alguns clientes... vocês fazem marketing digital? Pô, eu não sabia que vocês faziam tráfego pago. Eu não sabia que vocês faziam a parte de branding e de marca. Cara, hoje a Elite Digital ela é 360. Ela não tem mais essa questão de, é só dev. É um tabu que a gente vem há alguns anos já trabalhando para desconstruir, porque a nossa missão e o nosso trabalho dentro da Elite é sim fazer com que o negócio do nosso cliente prospere, conectando a marca dele com a persona do cliente dele. E entregando o resultado que ele espera, né? Então a gente iniciou do desenvolvimento, né? A gente ficou por alguns anos só fazendo sites, e-commerce, aplicativos, enfim. E a gente sentiu a necessidade, né, indo até o mercado, atendendo os nossos clientes, né, e os clientes nos pediam, cara, tu não faz um folder, tu não faz um catálogo, tu não faz um cartão de visita, né, e isso acho que mais ou menos lá em 2014, né. Por aí. Então, desde 2014, a gente já temos o setor de marketing dentro da empresa, né? Sim. Com equipe de redação, de designers, de pessoas de planejamento, né? Sim. Não, é importante, surgiu justamente da demanda do cliente, né? Quando vocês escutam o cliente e percebem que ele tem essa dor, cara, eu tava precisando de marketing também, vocês podem fazer? Aí vocês se adaptam e atendem aquilo, né? Porque vocês estão ali para ajudar o cliente no digital. Então, o que vocês puderem entregar é o ideal, e a Elite está ali para isso, né? Ouvindo sempre o cliente. Exatamente. Cara, tu quer ver uma curiosidade? Lá em 2008, mais ou menos, quando a gente montou a Elite, só tinha agência de publicidade. Era o que se falava, né? Agência de publicidade. E aí, quando a gente montou a Elite, a gente pensou, cara, a gente tem que ser diferente de uma agência de publicidade. Sim. Vamos já ser digital. Então, a Elite Digital, ela já nasceu 100% digital. E quando o cliente nos procurava, vocês fazem cartões de visita, folder, catálogo? Não, a gente não fazia. A gente não fazia na época. Na época, quando a gente abriu a Elite, a gente era 100% digital. A gente já se posicionou nesse modelo. Talvez para a época... eles não enxergavam isso tão promissor quanto hoje, ou quanto esses últimos anos. Sim. Né? Porque na época, cara, poucas empresas tinham site. Era tipo a Randon, a Marco Polo, as grandes. E o site naquela época era muito caro, né? Então as empresas pequenas, pra quê? Site, eu nem preciso, se vim até aqui sem, por que eu vou precisar ter? Né? Então não se tinha essa cultura. E o próprio cliente começou a perguntar para nós, poxa, Eloy,
Tu veio aqui, cara, tu fez um site pra mim fantástico, ficou melhor que o meu catálogo impresso, né? Eu consigo agora mostrar minha empresa para São Paulo, Rio, Brasil inteiro. E agora que eu precisaria que tu passasse essas informações para um folder, para um catálogo, né? Tu não vai me atender, cara? Tipo, a gente quase ofendia o cliente. Sim. A gente sentia isso, né? O cliente, ele não queria falar com a Elite para ver do site, com uma outra empresa para ver de um catálogo, com a outra empresa para hospedar o site dele. Ele queria falar com uma empresa só, aonde essa empresa atendesse ele como um todo, entendeu? Porque para ele também não ficaria funcional, né? Tem que falar com uma empresa, outra empresa para fazer coisas diferentes. A gente entendeu que ali em 2014 a gente precisava começar a entregar uma solução. Completa, né? Não só mais uma parte do todo, né? Porque ele enxergava a Elite como uma parte. E aí ele dizia, tenho que falar com o Eloy da Elite, ou tenho que falar com o Andrew lá da Elite. Sim. Aí o e-mail tá no Terra. Uma vez o Terra era assim, cara, não existia outro e-mail, era tudo @terra. @terra. Né? Então o cara tinha que prestar um trabalho de suporte lá pro Terra, hospedar lá pro Terra. O cliente não entendia nada disso. Sim. Aí a gente fazia o site, aí quando a gente perguntava para ele, cara, tu me passa os dados de acesso. Tinha que ligar lá no 0800 do Terra. E aí quem tinha que fazer esse trabalho era nós, porque o cliente não sabia o que era isso. Sim. Né? Então, cara, quando a gente começou a entender que a Elite ela podia entregar uma solução completa, a gente pensou, cara, é agora. Eu acho que agora é a oportunidade de entregar a solução completa para o cliente. Sim. E foi aí que a gente começou, né, André? 2014, eu me lembro até hoje, eu voltei de um cliente, assim, do cliente até a Elite, voltando assim, eu falei, cara, e se a gente vendesse um relatório do Google para o cliente? Foi assim. Uau! E o Eloy chegava para mim, André, o cliente está me pedindo lá na empresa dele, cara, vocês não fazem tal coisa. Eu falei, cara, vamos estudar, vamos ver. Vamos dar uma pensada para implementar no nosso portfólio de serviços, né? Sim. E eu me lembro, a gente instalou o Google Analytics no nosso site, assim, no início, né? Porque o Google também não tinha toda a plataforma que ele tem hoje de ads. Sim, isso a gente tá falando de que ano? 2013. Não tinha. Era bem não tinha. O Google não estava maduro o suficiente, não tinha ads ainda, como tem hoje, assim. Tinha talvez algo iniciante lá para eles também, mas aqui em Caxias era zero, não tinha. Sim. E eu falei, Andrew, vamos só instalar o Google Analytics aqui no nosso site, vamos ver o que vem de relatório. Cara, e aí a gente ficou fantasiado, assim, que legal, dá pra ver em tempo real aqui o cliente acessando, dá pra ver que ele clicou nessa tela, dá pra ver. A gente começou a monitorar. Dá pra ver a página mais acessada, o produto que ele mais está visualizando. Não, isso era... Cara, isso era um ouro, porque... O site tu colocava na hora e tu não sabia se dava resultado. Vamos vender isso aí para o cliente, né? Vamos criar um pacote, vamos sair, né, oferecendo esse novo serviço da Elite, né? Sim. Eu acho que aí vem a grande sacada também de tu sair da venda e partir para recorrência, né? Então a Elite até 2014, 13, ela dependia muito de venda. Venda. Então se não tinha o Eloy, que era o comercial da empresa, todo dia vendendo, a empresa não se sustentava, ela não tinha recorrência, né, André? Tu lembra dessa fase aí da Elite? Não tinha, dependia só da venda. Só da venda, velho. Entrava um site, entrava uma e-commerce, lá, dividia em 4, 5 parcelas, temos fluxo de caixa. Cara, quando não vendia, zero fluxo de caixa. Sim. A gente tava sempre assim. Então, se é um toque que eu posso dar também para os nossos telespectadores aí, pensar em recorrência, sim, cara. Eu acho que hoje é uma metodologia americana. Americano só pensa em prestar serviço. Americano dificilmente pensa em fazer uma única venda. Né? Vou vender essa cuia de chimarrão aqui da Elite Digital por R$500. Não, eles não pensam isso. Cara, eu vou alugar essa cuia aqui por R$10 por mês e eu posso alugar por maior número de pessoas e eu tenho a certeza que ali na frente eu tenho fluxo de caixa. E aí minha empresa não depende tanto só de venda. Né? Então foi ali também um estalo da Elite, na virada também de começar a ofertar um trabalho de mensal, um FII mensal, algo que atingisse o cliente, que
gerasse valor para ele e, ao mesmo tempo, uma recorrência para a Elite. É que não tem como manter uma empresa saudável só em picos, né? Cara... Só em picos. Entrou faturamento. Aí gastão. Tá, agora a gente tem que vender de novo, senão 3 meses a gente fecha isso aqui. Não tem como manter isso saudável, né? Tem que saber que o dinheiro vai entrar, que vai gerar caixa, não tem como. E, cara, sabe que tem uma estatística, né? Que dizem que as empresas até os 5 anos têm muita chance de quebrar, né? Por quê? Porque eles não pensam em recorrência. Eles não pensam em garantir o custo fixo. Eles ficam só pensando em vender. Matar um leão por dia. Né? E aí, às vezes, eles acham bonito matar um leão por dia. É legal, claro que é legal. Sim. Só que tu tem que ser estratégico também. Tu tem que começar a pensar a longo prazo no teu negócio. Tu não quer ter um negócio só por 5 anos. Tu quer ter um negócio para 10, para 15, como a Elite completou esse ano. A Elite tem projeção para 20, para 25, para 30. Cara, tu tem que pensar em base. Tu tem que pensar em solidez. Né? Não dá mais para pensar só em vender. Tu tem que pensar em atender. Sim, totalmente. O sucesso tá ali, né, cara? Porque esse negócio que tu falou de matar um leão por dia é lindo, mas aí se tu não mata um amanhã, como é que fica? Cara. Aí tu não tem o que fazer. E início do mês as contas vêm, né? Chegam, né? Já começam. Elas vão vir. E entrando agora ali mais pro passado da Elite, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início? Além dessa questão de uma venda por dia, assim, não por dia, né? Mas uma venda para gerar caixa. Questão de equipe, questão de projetos, questão de demandas. Qual foi o maior desafio que vocês passaram? Eu acho que o desafio no início foi, como a gente não tinha recorrência, era matar um leão por dia, né? Sair vender e trazer projetos para dentro da agência, né? Acredito que o maior desafio, o Eloy também pode complementar aí. Era vendas, né? E como é que vocês conseguiram lidar com isso depois? Porque, que nem tu falou, em um ponto, o Eloy era só o único comercial. Era a única pessoa que vendia. Cara, durante 10 anos, né? Se a Elite tem... a gente estruturou o comercial na Elite em 2018. Isso aí. Que entrou faz 5 anos. Marcelo, Nossa, né? faz pouca coisa. Cara, faz 5 anos que a gente tem um setor comercial. Então, se a Elite tem 15 anos, durante 10, 12 anos, praticamente... Foi só foi eu vendendo. A responsabilidade era do Eloy. Cara, Tava o Eloy saindo vender, né? E o Eloy, na época, era novo, né? Tu tinha o quê? 18, 19 anos? 20 e poucos anos 20, ali. Não vendia uma credibilidade também, sabe, pro empresário. Sim. O empresário olhava pra nós assim e dizia, que legal, essa gurizada... Eu recebia esse feedback, sabe? Essa gurizada tá começando, vou dar uma oportunidade, sabe? Mas não enxergava, assim, a Elite como algo fundamental no negócio dele. Sim. Enxergava como, assim, muitos clientes que são clientes nossos até hoje me passam esse feedback e dizem assim, poxa, cara, um dia eu comecei assim que nem tu, sabe? Eu começava a visitar os clientes, visitar e vender e tô aqui fechando negócio contigo para te apoiar. Quero ver a Elite digital muito grande daqui a um tempo. Então eu tenho clientes até hoje, cara, que me falam isso, que relembravam como eles tinham começado os seus próprios negócios e fechavam um negócio conosco porque via o nosso empenho, via a nossa seriedade numa gurizada nova, né? Tu tinha que idade, André? Cara, eu tinha 17 para 18, eu acho. Nossa, né? 17 para 18, eu tinha 22. Nós temos 5 anos de diferença. Isso aí. Cara, era uma gurizada muito nova. Sim. Só que já com um olhar sério, já com uma seriedade, já querendo empreender. Então... O empresário caxiense, ele acolhe muito isso. Eu percebi que ao longo desses anos, se tu fizer a coisa certa, se tu trilhar pelo caminho correto, os outros empresários também vão querer te apoiar. É uma roda, né? É uma roda do empreendedorismo. Eu acho que até se eu, né, receber alguém lá na Elite que está empreendendo, que está começando, né, a gente torce muito, a gente quer que o negócio dê certo, né? Tanto faz porque a gente já é o nosso primeiro cliente aí do Bradocast, né? Então a gente tá sempre olhando pro empresário com um olhar carinho, sabe? Um olhar carinhoso. Tipo, cara, vamos apoiar esse cara que logo ali na frente ele vai estar podendo empregar novas
pessoas, ajudar a sociedade e assim por diante. Sim. Eu acho que foi justamente nesse olhar de vocês que vocês conseguiram entender a importância do feedback do cliente, de atender a necessidade dele, né? E se adaptar para isso. Ele, né? Porque, querendo ou não, o crescimento da Elite dá para perceber que ela foi se adaptando à necessidade do cliente. Isso aí. Começou com site, para depois marketing. Até hoje funciona assim. O cliente... Cara, vocês não fazem um vídeo institucional, um tour 360? Cara, o cliente está nos pedindo, né? Exato. É uma demanda que está ali no mercado. Cara, a gente faz sim, né? Essa necessidade do cliente é o que vai manter vocês vivos. Não tem como, né? Mas eu acho importante esse negócio do jovem na tecnologia, né? Principalmente no digital, porque principalmente para pessoas mais velhas, ainda mais o gringo aqui de Caxias, ele olha e diz, eles entendem desse negócio aí de internet, esses negocinhos. Porque até hoje a gente está em 2023. Ainda tem muita gente que não dá muita moral para a internet. Que, não vou ter um site porque não é importante. Não vou estar no Instagram, nas redes sociais porque não é importante. Imagina 2008. Cara, era complicado. Aí eu encaixo. Como é que vocês mostravam o valor do digital para as empresas? Porque elas precisam entender o valor do digital para poder confiar na Elite e que vai fazer um bom trabalho, né? Como é que vocês trabalharam essa questão? Cara, ali foi onde eu me desenvolvi como comercial mesmo, né? Porque daí eu fui para a linha de frente e eu falava com empresários já que dominavam mercados e eu estava começando. Então, o que eu tinha que fazer? Não sabia nada de vendas, né? Foi desenvolvendo, aprendendo, né? A melhor aula é a prática. A prática no campo de batalha. No campo de batalha. Eu percebia que vender sonhos era a forma que eu conseguia converter mais. Então, o que é vender sonhos? Eu trazia a realidade do cliente e projetava isso para o futuro nele. Então, eu comecei a desenvolver muito cenários. Então, eu construía cenários junto com o cliente. Eu dizia assim, cara, imagina só, né, tu tendo um website, o teu comercial podendo mostrar para o cliente uma forma mais rápida, uma forma com uma tecnologia que na época, poxa, tu tem um site, tu já vendia tecnologia para o teu cliente, tu conseguia agregar valor. Então, assim, eu acho que eu testei muita coisa, né? E aí, quando eu percebia que eu conseguia mostrar para ele que o cenário futuro, tendo um projeto, iria trazer resultado para ele, foi onde eu mais tive resultado. Era onde eu conseguia converter mais. Sim. E aí, sabe aquela coisa, quando tu descobre como vender mais, tu bate naquela tecla e tu acelera naquela tecla? Cara, aí minhas taxas de conversões começavam a ficar assim, visitava 10 clientes e fechava 7. Era assim. E os outros 3 só não fechava porque o cara não tinha como pagar. Tipo, ou não estava no momento. Queria fazer o serviço, mas talvez estava com um problema financeiro, não tinha, né? Um empecilho, condições ali, tinha esse empecilho. Então ali, cara, eu acho que um dos maiores desafios foi o comercial, foi entrar nessa linha de frente. E o outro desafio também foi... Um pouquinho depois foi montar a equipe, né, Andrew? Que daí tu tava mais envolvido ali de... Sim, esse é um ponto até que eu queria entrar, porque vender, beleza. Mas e como é que lida com as demandas? Como é que chega os clientes e como é que foi Lembra quando vendia um monte e depois, como nós vamos entregar? Como é que vamos fazer? Porque acontecia isso, né? Precisamos de mais braço, né? Daí a gente saía, né? Abria vagas aí e tentava trazer equipe qualificada para dentro, né? Sim. Então, respondendo aquela tua pergunta ali, eu acredito que o desafio no passado, sim, era vendas, né? Então, o Eloy sempre foi mais de estar na rua e o Andrew internamente, né? Em desenvolvendo os projetos e muitas vezes eu falando, Eloy, estamos aqui terminando 3 projetos, logo... precisamos de mais demanda. Eu acionava ele. Assim como ele vinha e falava, vendi 5. Vendi 5. Vai, Eloy, agora que tu vendeu 5, a gente vai precisar de mais braço. Daí nós saía abrindo vaga, né? Atrás de pessoas para poder atender essa demanda aí, né? Sim. E era difícil, né, cara, também, porque era uma área nova, não tinha profissional. Hoje tá muito mais difundido, então tu abre uma vaga aí de programador back-end, programador full stack, tu abre vagas que tu já tem um profissional. É que hoje, como o digital ele tá muito forte, vem crescendo cada vez mais, tem muitos treinamentos online, né, cursos online que o pessoal vai se desenvolvendo. Então, no passado não tinha isso. Não tinha esses treinamentos online, né? Tinha essas escolas...
na nossa região, Flexo, QI, mas informática. não era focado na programação, por exemplo. Era focado em técnico de informática. O cara que desmonta PC e formata PC, instala programa. Que era o forte da época. Não era programação. Eu imagino que esse seja, na verdade, hoje o grande funil que tá fechando, né? Porque antigamente, quem sabia fazer, vendia. E fazia um site. Não é que fazia um bom site. Mas fazia, vendia. entregava, vendia. Hoje a qualidade já está pegando mais, já está precisando de uma demanda mais qualificada. E, consequentemente, como o digital já está conhecido, as pessoas vão atrás, né? Elas vão conhecer como ser um programador, como ser um copywriter e tal. Então, hoje tem mais evidência no digital e, consequentemente, o nível tem que aumentar, né? Como é que foi a preocupação, falando internamente, né? Com a qualidade do que é entregue? Porque para ter 15 anos de empresa, tem que ter boa qualidade. Não dá para se manter no mercado entregando produto ruim. Desde quando a Elite ela iniciou as atividades, a gente sempre bateu muito forte na qualidade na entrega, né? O Eloy saía lá e ele dava a cara dele. Cara, cliente, eu vou te entregar esse projeto em tantos dias. E ele passava isso pro interno, que era eu o responsável na época, né? E até hoje. E, cara, a gente vem de uma família que a gente... É no fio do bigode. Preza o que fala, tu entendeu? Vamos falar a verdade. Né? E, cara, se for combinado, tá combinado. Né? Então, a gente bate muito na tecla qualidade e entrega. Se combinamos na data tal, o projeto vai sair nessa data. Sim. Né? E isso é importante estar implementado na empresa, né? Na cultura, em cada pessoa que está ali. Exatamente. Porque eles têm que entender que não é só entregar um negócio qualquer. E hoje a gente passa internamente para todo mundo que está na empresa, cara. A gente sempre está melhorando isso aí. Sempre está melhorando isso aí, né? Hoje dá orgulho de dizer, né, cara, que hoje a Elite Digital, eu não tenho nem medo de falar isso. Se não é a melhor, é uma das melhores desenvolvedoras de websites e e-commerces aqui da Serra Gaúcha, personalizados, né, André? Sim. Não tenho medo nenhum de falar isso, sim, porque isso é feedback de cliente. De cliente, né? E a gente também acaba pegando projetos de outras empresas que desenvolveram, e a gente, quando abre o código, é de chorar, entende? É de chorar, né, o estilo que foi feito, ou da forma como foi feito. E o cliente não tem essa noção. Então, assim, hoje dá para estufar o peito e dizer, cara, a Elite, se não é a melhor, é uma das melhores em desenvolvimento web da região, né, André? Tem muito cliente que chega até nós e fala, eu vim de indicação e eu tentei desenvolver um projeto com uma empresa e eu estou há 1 ano não recebi meu projeto. Ou muitas vezes acontece, desenvolvi um projeto com tal empresa e o pessoal sumiu, né? Sumiu. Eu tô sem suporte, não consigo mexer mais no meu site e então a gente vem sentindo isso, né? Sim. Então hoje o forte mesmo, que nem o Eloy falou, que a gente bate no peito a qualidade e a entrega, porque isso tá enraizado em nós, né? Sim. Agora, vocês falaram muito do desenvolvimento, mas eu queria pedir, no momento que entrou o marketing, porque vocês dois ali são desenvolvedores. Como é que foi a implementação do marketing na Elite Digital? Cara, então começou o Andrew, né, fazendo as entregas dos relatórios, como eu tava falando antes, né? Do Google. Saiu o Andrew lá aprender, vamos aprender isso aí, né? Daí e vamos botar a mão na massa. Eu me lembro que eu falei, Andrew, não tem outra pessoa. Tu vai ter que parar um pouco de programar e tu vai ter que começar a visitar cliente. E eu me lembro que era uma preocupação do Andrew. Visitar cliente, falar com cliente, o que eu vou fazer? Não gostava disso? Não, eu tinha 20 era mais interno, anos, né, cara? Na época eu sempre fui interno, mas vamos lá, vamos pro desafio, né? Aí eu me lembro que tinha lá 5, 10, 15, começava a ter uma carteira de clientes e o André, o cara visitando os clientes, entregando os relatórios, recebendo os feedbacks bacanas, assim. Aí a gente falou, cara, vamos profissionalizar então a área de marketing. Vamos fazer com que a gente seja reconhecido. Então a gente contratou na época um profissional, né, que não tinha experiência, né, em desenvolvimento. E na contratação eu disse, cara, a gente vai abrir um setor novo aqui, né? A gente vai abrir um setor novo aqui na Elite e ele vai ser um pilar dentro do negócio.
tu quer abraçar desde o início, eu vou te pagar os cursos, tu vai aprendendo aqui dentro, tu vai tendo tempo, mas eu preciso que tu seja o cara do Google. Beleza. Aí o cara topou, era um cara de Gravataí, veio morar pra Caxias e ele começou a se especializar. Até hoje com nós, né? Tá até hoje com nós. Colega Diogo. O Diogo é o nosso cara do Google, né? E ele... né, ele se construiu dentro da Elite Digital e hoje ele enxergou que aquilo ali poderia ser uma profissão para ele de futuro, uma carreira mesmo. Né? Então eu sou grato por ele também confiar em mim, porque era um momento bem desconhecido, né, cara? Será que isso aí vai dar certo? Será que não vai? E ele topou e tá conosco até hoje. Então a gente começou na estratégia de criar especialistas. Né, dentro do negócio. Então, no momento que a gente começou a criar especialista em cada área, então, vamos agora profissionalizar o tráfego pago. Então, começamos a desenvolver uma questão de tráfego pago. Né? Precisamos de ter redatores, design. Então, a gente foi construindo esses setores, porque na época a gente não tinha ninguém. Então, o Andrew começou lá com o Google, entrou o Diogo e a gente precisou criar esses outros setores, mas sempre com o olhar de trazer pessoas qualificadas, pessoas querendo, né, crescer profissionalmente com sangue nos olhos, porque era o que até hoje a gente tem, né? Sim. E aí então a gente foi construindo esse setor do marketing, né? Com especialistas. Então começou no Google. Depois de 1 ano, 2, a gente trouxe um primeiro designer. Nós não tinha designer na agência. Então a gente trouxe um designer. Era um rapaz novo também, que está com nós até hoje, né? Que tinha um curso, tinha uma indicação de um professor, trabalhava com a família em casa, fazendo diagramação de revista. Caraca. É o nosso amigo Gustavo, né? Então tá com grande Gustavo. Grande Gustavão. Ele tem quase 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura. E aí ele entrou pro time, começou meio turno, estagiário e tal, e começou a abraçar. Não tinha tanta demanda, né? Não tinha estava nenhuma. iniciando, né? Sim. Não tinha nenhuma, É um setor novo, né? Daí, novo. se o setor novo tem que ter cliente novo, né? Então... Meio turno já é suficiente. Mas depois que o número de clientes foi aumentando, a gente, né? Cara, precisa vir o dia inteiro. Né? Precisamos de mais um designer. E assim a gente foi aumentando nossa então, equipe. Aumentou o setor de designer, aumentou a questão da redação, aumentou a parte de tráfego pago. E aí, cara, a gente sentiu a necessidade de trazer alguém que conhecia realmente de atendimento, né? Que poderia atender o cliente num nível alto, né? Para tratar coisas de negócio, para ter know-how de mercado. Sim, para ter estratégia, Para ter estratégia. Porque não é só fazer um negócio bonito, tem que fazer um negócio funcionar. Porque nós tínhamos a produção, né? Mas faltava alguém mais focado, mais especialista, né? Sim, o braço tinha, faltava a cabeça. Isso, a gente tinha os braços, a gente se preocupa, como a gente tem uma preocupação de entrega, e vinha isso lá do dev, a gente pensou, cara, vamos botar os profissionais foda em cada setor. Só que chegou um ponto que a gente pensou, cara, a gente mandar todo mês especialista falar com o cliente começava a ficar ruim. O cliente, Eloy, tem 4 pessoas falando comigo. Sim. Né? Tem 3, 4 pessoas todo mês falando comigo. Isso tá me gerando muito tempo, né? Sim. Eu não tenho esse tempo. Cara, aí a gente criou o cliente conta. A gente né, fomentou, criamos o cliente conta e eu fui fazer a parte do atendimento. Então, o que acontecia? Eu fazia a parte comercial da empresa, né? Mas eu fazia o atendimento. Então, eu me reunia uma vez por mês com o cliente, levantava as estratégias. Como eu já tinha muito know-how de comercial, eu falava muito abertamente com ele, ajudava muito de negócio, como montar o negócio, como criar a estratégia de negócio para ele vender mais. Sim. Com isso, eu trazia demanda para a área de marketing. Perfeito. Então... precisamos produzir agora. Isso, então a gente conseguiu modelar um atendimento que tinha um know-how comercial como o meu de mais de 10 anos, porque a gente criou o Cliente Conta em 2018, né, mais ou menos. Ali tu já tinha 10 aninhos de bagagem. Já tinha 10 anos de vendas e de mercado, então o cliente até me convidava, Eloy, vem aí tomar um café, cara, me ajuda a estruturar aqui uma ação comercial. Então, como eu tinha muito know-how de comercial, eu vendia, entre aspas, a minha inteligência comercial, mas eu abria demandas para o meu setor de marketing. Sim.
E como eu tinha braços, eu tinha especialistas por trás de mim, cara, o cliente era super bem atendido, tinha contas fantásticas. E aí surgiu a necessidade de ampliar, porque o Eloy também não dava mais conta de atender a carteira de clientes da Elite. Aí Precisamos de um atendimento especializado, né, que tenha um know-how e um nível da mesma forma quanto a minha. E aí a gente conheceu a Caroline Heck, né, que está conosco até hoje e que entrou no time camisa 10 e já entrou jogando, porque ela tem os mesmos valores pessoais que o nosso. Já tinha muitos anos de experiência na área, né? Ela Mais tinha de uma agência. 18 anos, né? Ela tinha uma agência, né? Na época, ela teve funcionários, teve uma agência chamada Sinergia na época e tudo. E, cara, por propósito de vida, depois ela pensou em modelar diferente o negócio dela. E ela entrou dentro da Elite Digital e já assumiu o meu papel. A gente começou a atender alguns clientes juntos e aí depois de uns meses, né, ela chegou pra mim, Eloy, tu só tá atrapalhando, velho. Ô, Eloy, sai dos... Não vem mais comigo. Cara, sabe o que é pior? Eu imagino ela falando isso. Eu imagino. Eloy, tu só tá atrapalhando, cara. Sai dos atendimentos, vamos começar a cortar esse cordão umbilical aí com os clientes. E os novos, velho, tu não me aparece mais. Né? Então, ela também me passou muita confiança, muita credibilidade para assumir a carteira. Sim. Então, hoje, a gente também estufa o peito aí que a gente tem um baita atendimento, né? E ela estrutura isso dentro da Elite. Então, se formou uma área de marketing muito forte, né? Que a gente consegue atender contas grandes, clientes fantásticos, porque a gente tem especialista por trás e tem um atendimento de ponta na frente. E hoje a gente também fala que a gente está com a nossa melhor versão de time, né? Então, hoje, atendimento, que a Carol, os designers, o pessoal da copy, o pessoal do tráfego, o desenvolvimento. Então, a gente está com uma equipe muito boa, né? Que é a nossa melhor versão em 15 anos de empresa, né? Não, e foi importante o crescimento que foi dado, né? Porque vocês foram contando histórias, falando sobre demandas, mas um crescimento sempre muito controlado e estratégico. Não foi, vamos abrir uma empresa de marketing, vamos abrir o setor de marketing. Então vamos contratar um designer, um copywriter, um relacionamento, vamos contratar todo mundo. Não, sempre foi pensado, sempre foi trabalhado, foi de maneira gradual para entregar o melhor para o cliente, mas também manter o processo interno da Elite dentro, né? Porque se começa a contratar um monte de gente, consequentemente, se vem muita gente ao mesmo tempo, acaba baixando um pouco o nível da cultura. As pessoas não entendem o que elas estão fazendo ali na Elite, né? Sim. E a qualidade do trabalho também vai lá embaixo, né? Então, esse crescimento gradual é muito importante. Para vocês que estão lá desde o início, assim, 2, 3 pessoas, vendo hoje o time com mais de 20, como é que é a sensação? Chegar na empresa, tá tocando, tá rodando, o negócio tá funcionando, como é que vocês se sentem? Gratificante, né? No passado era eu, o Eloy e mais uma pessoa. Nós estávamos em 3, né, Eloy? Numa salinha pequena, eu acho que o quê? Não tinha 50 metros quadrados. Não tinha? Não tinha, né? Não, 35, me lembro até hoje. 35. Era eu, o Eloy e mais uma pessoa. E ver hoje a estrutura da Elite... que é um espaço maior, com mais de 20 e poucas pessoas trabalhando no time internamente. Quase 30, né? No geral, depois tem os externos também, né? Que está com quase 30 pessoas lá no time. Que nos auxiliam aí. É gratificante, cara, ver todo esse crescimento aí, né? Sim. Cara, eu te digo que a gente está conseguindo dividir a responsabilidade agora, né? A gente... desenvolveu os heads de setores, a gente desenvolveu um conselho dentro da agência. Então, a gente hoje se reúne para fazer estratégia, né? As reuniões de conselho, a gente se cobra muito. Cara, reunião de conselho não é para resolver problema de processo operacional. Reunião de conselho é para pensar em como a agência pode faturar mais, como a agência pode crescer mais. Então, a gente tem um conselho que faz parte do time, é um conselho que está dentro, né, que são os principais heads do negócio, mas que a gente se reúne uma vez por mês para pensar em como fazer o nosso negócio faturar mais. Porque a gente pensa que se a empresa cresce, se o negócio cresce, a gente consegue distribuir mais renda para todo mundo que está lá dentro. Sim. Então a nossa ideia é sim ter os melhores profissionais do mercado, é sim pagar bem. Hoje eu acredito que a gente também é conhecido como uma agência que paga bem. Né? A gente recebe muita entrevista lá na agência e a gente vê os salários, a gente compara, a gente percebe, e aí quando a gente contrata alguém,
né? A gente sente que o cara veio, sim, para dentro do negócio com o propósito, mas ele vem saudável também. Ele vem com... a gente criou todo cargos e salários e tal, então ele vem com visão. Ele sabe... futuro, né? Ele sabe onde vai chegar dentro da Elite. Então, isso é venda de cultura já na hora da entrevista. Sim. Né? Então, vendo de como começou a Elite, como tá hoje, eu vejo, né, e o Andrew também, que a gente tem mais pessoas pensando pro negócio crescer. Não é só o dono, não é só o gerente, não é só o sócio. Todas as pessoas pensando. Sim. E no passado a gente tinha que abraçar praticamente tudo, né? Tava lá o Eloy vendendo, atendendo o cliente, conversando com a equipe. Fazendo suporte. O Andrew lá programando, vendo de Google, vendo de hospedagem, várias coisas, né? Hoje a gente tem especialistas em cada área, né? Sim. Que é fundamental para o crescimento da empresa, né? Sim. E, cara, quer ver o que acontece? Quando a agência cresce e se torna mais especialista em todas as áreas, alguns clientes começam a não fazer mais sentido para a empresa. E eu acho que isso pode acontecer na empresa de qualquer cliente que está nos ouvindo hoje. A empresa cresce e a fatia ou o tipo de cliente muda. Aquele cliente que a gente conseguia atender, que o cara me mandava o WhatsApp, eu não consigo mais responder. Ele começa a achar que eu atendo ele mal. Então, assim, agora, quando tu tem um cliente grande e tu tem todos os especialistas para atender esse cliente grande, tu montou uma agência, tu montou uma empresa para atender um cliente médio grande. Né? Então, hoje a gente percebe que aquele cliente que batia na porta, aquele cliente que está iniciando, aquele cliente micro, ele já enxerga a Elite como uma empresa que ele não vai contratar no primeiro momento. Ele vai contratar algum trabalho freela, alguma coisa mais custo-benefício no início. Mais em conta, né? Mais em conta. Mas ele já diz assim, ó, cara, quando eu tiver possibilidade, eu contrato uma Elite digital. Sim. Então, assim, hoje a gente percebe, né, Andrew, a dificuldade também em alguns clientes de pequeno e médio porte, a falta da tecnologia dentro da empresa deles. E a gente tem que, às vezes, dar 2, 3 passos para trás para começar a ensinar o dono, para começar a ensinar o gerente, para começar a mostrar o valor do marketing digital no negócio dele. Sim. Porque até hoje, cara, tem empresas pequenas e médias que a gente tem que educar. Né? Então passa por um modelo de educação. E aí naquele primeiro momento é uma diferença muito grande de realidade de conhecimento. Tipo, uma agência que respira tecnologia, que tem especialistas em cada área, começa a falar com um cliente que não entende nada de nada. Ou que pensa que tudo é uma coisa só. E aí, cara, bate... no nosso atendimento ali, tem um jogo de cintura, de no primeiro momento não dar um choque de realidade, porque senão o cliente acaba achando que não contratou a melhor agência, pra gente começar a elevar o nível de conhecimento desse cliente para que ele comece a falar com os nossos especialistas. Sim. Então existe isso hoje. Sim. A gente está enfrentando, acho que esse desafio hoje. Sim, é que, querendo ou não, a gente respira ali 100% do tempo, né? Mas o cliente, ele... Vamos lá, você tem uma empresa de 40 anos, empresa lá, contratou a Elite. Cara, a Elite está há 15 anos, ou seja, eles passaram 25 anos sem nada. Sim. Desde que a Elite surgiu, 25 anos fazendo o modelo tradicional deles. Aí depois de mais 15 anos, aí eles contratam para conhecer o digital. Então, eles têm que ter essa consciência. Mas isso começa aos poucos, né? Não tem como é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Mas só para te dizer lá do início, e agora a nossa dificuldade está sendo essa. Sim. Posso te mas afirmar. hoje a gente está com uma carteira de clientes muito boa, né? Uma carteira boa de trabalhar, clientes com os mesmos valores que a gente, querendo crescer cada vez mais. Isso. E é clientes desse nível que nos motiva, sabe? Sim, totalmente. Que valorizam o nosso trabalho, que entendem, né? A personalização faz sentido. Então a gente trabalha muito no personalizado, então... Sim, perfeito. Falamos do passado, falamos do presente. O que aguarda para o futuro da Elite? O que vocês almejam daqui para frente? Qual que é o futuro da Elite Digital? Cara... É difícil, Cara, essa até rolou a reflexão. Difícil. Cara, eu acho que é pergunta fácil, mas tem coisas que a gente não pode abrir aqui ainda. Tem coisas... Que pode ser aberto. Tem coisas que estão rolando que a gente ainda não pode Cara, o que não vai comentar. mudar é o sangue nos olhos, assim, de
crescer cada vez mais, de prosperar cada vez mais, se hoje a gente está com 25 pessoas, cara, daqui de 1 ano a gente quer ter 50. Boa. Daqui de 2 anos a gente quer ter 100 pessoas no time. Isso é crescimento. Isso a gente ajuda as pessoas que vão estar com nós, o cliente está tendo resultado com nós. Então, isso podem esperar da Elite daqui para frente, cara. O que dá para falar, né, do futuro é o que a gente anunciou no evento dos 15 anos da Elite, né? Então, a gente fez um evento em abril, um café da manhã. Deu mais de 200 clientes lá na SIC, que a gente promoveu um café da manhã. Foi fantástico esse evento aí. Bah, cara, abriu portas, deu uma visibilidade. A Elite, cara, a gente sentiu que subiu o nível. Que foi montar um ecossistema. A Elite, agência digital, ela largou de ser agência. Ela se tornou Elite Digital, né? Por quê? Porque hoje, cara, tu montar uma agência, qualquer uma pessoa... 1 ou 2 pessoas ali no porão. Agora eu sou agência. Aí eu terceirizo tudo. Eu faço site com cara de São Paulo em WordPress. Eu faço tráfego pago com não sei quem em Minas Gerais. Eu faço redação com alguém ali de Bagé. Sabe? O cara faz tudo e tem uma pessoa, 2 no máximo. O que a gente começou a olhar pro futuro, né? Cara, a gente não pode mais ser genérico. A gente tem que ser especialista. Bater na tecla da especialidade. Então a gente saiu... Né? A gente está começando essa comunicação nas nossas redes sociais. A gente, exclusivamente para aqueles 200 clientes que estavam no evento, a gente anunciou essa mudança. Então, a Elite largou de ser agência para se tornar Elite Digital e no ecossistema dela ter 4 grandes divisões. Né? Então, para o futuro... o que a gente está fazendo? Já está modelando isso logo nas nossas redes sociais, no nosso site, vai estar remodelada essa comunicação, que agora a gente tem a Elite Marketing, que é uma divisão com head, com setor, com especialista, a Elite Desenvolvimento, que também vai ter seu head, que também tem seus programadores, que também tem seus especialistas, a Elite Performance, que vai trabalhar somente tráfego pago, né, de alto nível, né, pensando em e-commerce, pensando em conversão, pensando em gerar negócio. Trazer novos clientes, trazer o nosso cliente. Né? Então, a gente modelou essa divisão como Elite Performance e a Elite Mentoria, que é o quê? É uma necessidade que a gente já está vendo. O nosso cliente, voltando nos primórdios, a gente começa a escutar como a Elite que chegou até aqui e a gente começa também a agir. Para que futuramente as coisas aconteçam. Então, a Elite Mentoria é um braço, né, é uma divisão de educação dentro da agência. Onde eu vou começar a dar curso de vendas. A gente já tem o primeiro curso, isso já dá para falar. É o curso campeão de vendas, Elite campeão de vendas. A gente está abrindo somente 20 vagas para alguns clientes estratégicos hoje. Eu estou eu mesmo fazendo contato com alguns clientes que eu estou sentindo que precisariam, que fariam sentido. A gente vai formar essa primeira turma e depois a gente vai abrir isso para o mercado. E aí o Elite Mentoria não vem só do curso de vendas. Né? Ele vai ser um braço educacional da agência. Legal. Que a gente sentiu, né? Que o trabalho do marketing e o comercial da empresa, que é o nosso cliente, tem que estar conectado. Perfeito. Não adianta a gente entregar leads lá para o cliente se ele não está lá com o setor comercial dele estruturado para atender aqueles leads, com técnicas ali dentro para trabalhar o lead que chega até ele. Sim. Então, a gente sentiu essa necessidade. Então, uma coisa está conectada com a outra. A gente vai estar focado cada vez mais em entregar o resultado ali no marketing e, ao mesmo tempo, instruindo o cliente no setor comercial dele, com o Eloy e o nosso parceiro Renato, né? Que também vai participar. O Renato Menezes, né? É um consultor aí de Canoas. Baita parceiro nosso aí, exclusivo da Elite Digital. Já está há anos com nós. A gente já fez também treinamentos com ele. Um cara fantástico, né? Profissional muito bom aí que vai nos ajudar bastante, né? Ajudar o nosso cliente também, né? Sim. Então, falando de futuro, o que a gente pode falar, tem mais, tá? Sim. Tem mais.
Mas o que a gente pode falar é o que já foi dito, né, há 2 meses atrás, essa mudança de posicionamento da Elite e a abertura dessas divisões. E isso para quê? Para mostrar para o nosso cliente mais especialidade ainda, que ele pode nos contratar em outras frentes também, pode ter um mix completo, mas em outras frentes também, e que a gente possa aumentar, né, o faturamento da agência, né? Então isso também é para crescer cada vez mais e se tornar um ecossistema de tecnologia. Então hoje a Elite Digital, ela é um ecossistema de tecnologia com as 4 grandes divisões. Né, que faz sentido, que é o que a gente já trabalha hoje. Sim. Não, perfeito. Para futuro é isso, que dá, né, para falar isso. Não, tem muitos planos. Daqui talvez 3 meses tem mais coisa, a gente no próximo episódio a gente fala também. Não, acho importante destacar isso, porque tanto no passado quanto no presente, quanto pro futuro, o foco sempre é o cliente. O crescimento da Elite sempre foi focado no cliente, essa mudança de braços é focado no cliente para entregar o melhor, né? E isso é o foco da Elite. E se a gente está entregando o melhor, entregando o resultado para ele, cara, ele vai continuar fazendo mais e mais serviços com a Elite, né? Então esse é o nosso objetivo. É isso. Cara, a gente tem orgulho de dizer, né? Tem clientes da base aí com 12 anos de Elite, velho. Né? Ou até 13. Ou desde o início. Tem clientes aí fiel, cara, e falam pra nós, cara, se a Elite tiver 30 anos, vão ser 30 anos de Elite. O cara não vai mudar mais. Então, cara, isso também mostra, né, o nosso comprometimento na entrega do resultado, né? Sim, perfeito. Exatamente. Eloy e Andrew, muito obrigado pela participação de vocês nesse primeiro episódio do EliteCast, cara, abrindo só tá essa começando, né? Para você que está assistindo, siga a Elite nas redes sociais. A gente está presente em Instagram, LinkedIn, em todos os lugares. Sigam o EliteCast, que está começando aqui agora, porque a gente vai trazer muito conteúdo sobre marketing digital, posicionamento estratégico, como ajudar a sua empresa a crescer mais. Resumindo, cara, é isso, né? O EliteCast é isso. Eu acho que a gente não falou, né, sobre o propósito do EliteCast, né? Mas vamos lá. Se a gente tiver 2 minutinhos. Pode. Cara, qual que é a ideia do EliteCast, né? A gente criou esse canal para começar a trazer clientes também para o nosso canal, né, para o nosso podcast. Perfeito. Para falar sobre as dificuldades que eles têm, né, para falar sobre como eles fizeram para atingir as suas metas, que estratégia eles buscaram. Uma troca de conhecimento, né, também. Perfeito. Então, assim, o podcast da Elite, ele vem para ser um dos pioneiros, né, podcasts de uma agência que vai trazer case de sucesso, que vai trazer, perfeito, então, o que fez aquela empresa para passar por cima daquela crise, o que fez aquela empresa para abrir setor ou franquear o seu negócio, o que a empresa fez. Então, assim, a gente quer trazer cases. Perfeito. A gente vai trazer, sim, alguns especialistas da Elite, quando o assunto for necessário, mas a grande ideia, cara, é entrevistar nossos próprios clientes, né, trazer essa autoridade deles para o mercado também, né, e fomentar, né, que todo empresário possa nos ouvir no podcast da Elite, né, no EliteCast, e sair dali com insight, sair dali com algo que vai fazer sentido para ele, que possa prosperar no negócio dele. Perfeito. O EliteCast vem como uma fonte de conhecimento, né? Tanto do lado da Elite com os nossos especialistas, quanto do lado dos clientes, porque quanto a gente não aprende ouvindo uma história, ouvindo um caso que deu certo, uma estratégia que deu certo. Então a gente vai explorar essas duas vertentes para ajudar, como eu falei, a empresa a crescer, né? Então, siga a Elite nas redes sociais. Se você tem interesse em conversar com um de nossos especialistas, conhecer mais sobre os serviços da Elite, entre em contato, tá tudo na descrição desse podcast. Marca um cafezinho, né? Isso que vocês falam. Marca um cafezinho. Marca um café, vamos lá na Elite, conhecer o pessoal, tomar um chimarrão. Né? É isso. Comer uns biscoitos da Beloni, biscoitinho. Aquele biscoito é matador. E ansioso pelo segundo episódio. Perfeito. Né? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo EliteCast.